Boa noite, como é que vocês todos estão? Boa noite a todos que estão ao vivo, nos canais de comunicação, né? YouTube, o Instagram, sei lá onde vocês estiverem ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe onde vocês estiverem. Hoje a gente vai iniciar capítulo 10 e capítulo 11 de Eclesiastes, provavelmente finalizar no 12, vamos ver se não for muito grande, né? E é isso, vamos fazer a nossa oração então? Me deem só um minuto, espera aí rapidinho, já vem aqui. Pronto, vamos lá, a gente vai fazer a nossa oração para iniciar nossa live. Ai, Pai querido e amado e lindo e maravilhoso, estamos aqui hoje nesse momento para agradecer mais uma vez que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos não somente vivos, né, trabalhando, ou então com as pessoas que a gente ama, ou então realizando atividades que o Senhor nos permite, por conta da sua imensa misericórdia, por conta da nossa saúde, por conta do nosso bem-estar, que o Senhor nos protege, o Senhor nos dá alimento, o Senhor nos abençoa, para que a gente possa ser bênção na vida do outro também, não para que a gente possa contar com vantagem, né? Então a gente agradece esse momento que a gente está, provavelmente vamos finalizar hoje, mas se não também, que seja da sua vontade, da forma que o Senhor quiser. E a gente agradece porque estamos mais um dia aqui. Desculpe. Estamos mais um dia aqui, ah, pedindo para que o Espírito Santo nos leve, nos guie nessa live, né? Nos leve ao entendimento, nos leve à, à transformação de acordo com aquilo que Ele mesmo revela para gente. E o que seria de nós se a gente não tivesse, Pai, a sua mão nesse entendimento, né? Abrindo os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que a gente receba mesmo as bênçãos todas nas entrelinhas que nos olhos não veem, mas que a sua palavra mostra através do Espírito Santo. A gente agradece imensamente por esse momento juntos aqui. E a gente pede para que o Senhor também sonde os nossos corações. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos causa mágoa, tudo aquilo que nos causa dor, tudo aquilo que faz com que nós refletimos. Eu não sei se a palavra seria refletamos, mas refletimos nesses sentimentos, porque às vezes as emoções levam a gente, né, a fazer coisas, a pensar coisas, e a gente quer estar em comunhão com as suas emoções, não com as nossas, porque nós não temos domínio sobre elas, mas o Espírito Santo, sim, nos dá domínio próprio, a força do domínio próprio. Isso é um dos atributos do Espírito Santo. Nós não temos, nós caímos em tentações, nós caímos em armadilhas, mas o Espírito Santo nos dá, Pai, aquela convicção, aquela força, aquele domínio próprio de dizer não no momento certo. Então nós agradecemos, porque a gente depende do Senhor até mesmo para isso. Então, obrigada por esse momento de live. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me use como canal, que o Senhor abençoe essa leitura para que eu possa ser uma boa ferramenta nas suas mãos, Senhor, e que o Senhor faça com que possamos entender aquilo necessário que vai caber na vida de cada um de diferente forma, né? Então, obrigada. Obrigada por esse livro de Eclesiastes que é tão maravilhoso e também a gente quer pedir para que o Senhor nos proteja contra os males. Cada um de nós sabemos aqui onde há pedras ou obstáculos ou né, na nossa vida, mas o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que honra, o Senhor é aquele que põe a sua palavra na lealdade da sua palavra, na lealdade do seu amor. O Senhor põe a sua palavra por cima, por baixo, como se fosse o fundamento de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos. Se estamos aqui hoje confiantes, meu Deus, de tudo aquilo que nós fazemos ou vamos fazer, se a confiança que nós temos nos dá paz, é porque ela vem de ti. E o Senhor mesmo sabe disso. Eu mesma nunca achei que eu pudesse ser, eu nunca me senti confiante de poder fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E aqui eu estou, porque assim como a Moisés e assim como tantos outros, não vem de nós, vem do Senhor.
Então, cada um de nós aqui temos e seguimos um propósito, não somente de passar a sua palavra, mas também de testemunhar a força que o Espírito Santo nos dá e tem na nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe, livrando-nos do mal, carnal, espiritual, emocional, profissional. Livra a gente de todas essas armadilhas, de tudo aquilo que o diabo fica rondando para saber, para escutar, para espizinhar e fazer com que a gente saia da rota correta. Fazer com que a gente entre em lugares que não deveríamos estar, Pai, mas que a gente possa levar nossa luz em qualquer treva que tiver, qualquer lugar que tiver, porque estamos debaixo das suas asas e protegidos. Então, que o Senhor, em nome do sangue de Jesus Cristo, quebre todas essas correntes e amarras que tem sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida espiritual, sobre as nossas forças, Pai. A gente pede para que o Senhor quebre essas correntes e daqueles que nós vamos pensar neles agora, aqueles que nós vamos orar por também, aqueles que estão no nosso coração. Olhe para eles todos com misericórdia e ajude assim como o Senhor nos ajuda todos os dias aqui nessa live. Para a honra e a glória do Senhor, essa live é sua. E para a infelicidade do diabo. Vamos iniciar. Então, Eclesiastes capítulo 10. Como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Olha só, peraí, só um minutinho. Só fechar o negócio aqui, porque fechar minha cortina, tá muito calor, gente. Só um minuto, peraí. Veja bem. Olha só o que que Deus põe aqui, olha. Que é muito importante pra gente, olha só. Assim como a música produz mau cheiro, ou seja, algo certo de acontecer, e estraga o perfume, algo certo de acontecer, assim, um pouco de insensatez pesa muito mais do que a sabedoria e a honra. Vocês têm noção do que isso significa? Que ele está dizendo é: vocês lembram de Salomão? Bom, quem está escrevendo isso é Salomão. Vocês lembram de Salomão? Teve toda a sabedoria do mundo. E você pode perguntar até, mas tá, mas Salomão não era o mais sábio? Mas Salomão não tinha toda a sabedoria, mais do que todos. E tá aí a resposta que você precisa. Como pode ele reclamar disso, ou ele falar disso, ou ele não ter isso, ou ele não ter aquilo? Vamos lá. Um pouco de insensatez é mais pesado que a sabedoria e a honra. E o que que pode ser mais divino do que a sabedoria e a honra? Agora imagina ser mais pesado do que isso, a insensatez. Então o que Deus está falando é uma pequena mentira estraga tudo. Um pequeno pecado pode te corromper. Um pequeno sentimento ruim ou um sentimento que não vem de Deus pode te corromper. Então, não importa quantas pessoas você. Não, aquela pessoa é muito sábia, ela jamais faria isso. Ou então você pensa, não, aquela pessoa carrega sabedoria e honra, mas um pouquinho de insensatez é mais pesado do que a sabedoria e a honra para carregar. Então, a insensatez, a gente vai ver bastante sobre a insensatez quando a gente for ler Provérbios, né? Se Deus permitir que a gente lê Provérbios nessa live, né? Nessas leituras que a gente faz. É, que eu creio que ele vá, mas, né, à vontade dele. A gente vai falar bastante sobre a insensatez. E é um assunto muito importante, porque guia a gente. A gente sempre vai ter escolha na vida. Quando você imaginar, não, tá, ali eu não tive escolha. Você sempre vai ter escolha. A diferença é que você não vai escolher aquilo que é absolutamente inaceitável para o seu cérebro, ou para sua emoção, ou para você mesma. Sempre há uma escolha. E nós vamos estar sempre escolhendo, do momento em que a gente acorda ao momento em que nós vamos dormir. Você escolhe ter um bom dia, você escolhe passar pelos obstáculos do dia, como você vai passar pelos obstáculos do dia, você escolhe como você vai responder aos obstáculos do dia, você escolhe como você vai tratar as pessoas de acordo com o humor que você está do seu dia. Você toma
decisões que têm a ver com o que vem acontecendo no seu dia ou na sua vida. Você escolhe os caminhos que você vai. Você escolhe a hora que você vai comer, você escolhe a hora que você vai tomar banho, você escolhe a hora que você vai dormir, você escolhe a hora que você vai assistir um filme, você escolhe a hora que você quer se envolver com uma pessoa, você escolhe a hora que você quer fechar uma porta, uma hora que você quer abrir a porta, você escolhe a hora de você estar lendo a palavra de Deus. Não, tá, nesse caso não tem escolha, porque você começa a live às 9 da noite, mas você pode assistir no YouTube depois, então você escolheu estar aqui. Então tudo tem uma escolha, e toda escolha é como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando todo dia. Cada pecinha é uma escolha que você vai fazendo na sua vida, na sua história, que você vai adicionando na sua história. Então as suas escolhas, elas carregam um poder muito grande, e um pouco de insensatez pode fazer todo o restante do quebra-cabeça olhar. Sabe quando você tem um quebra-cabeça todo certinho e tem só 5 pecinhas ali que não se encaixam? Você fala: "Não acredito, coloquei alguma errada, continuei, não é possível que eu vou ter que tirar tudo de novo". Às vezes essas reformas que a gente faz, ela é muito necessária, porque a gente entra de novo em comunhão com Deus. E a gente sai e volta em todo momento, mas a gente precisa entender que se for pela insensatez, não. Tenha uma vida consistente com o Senhor. O coração do sábio, ele se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Mesmo quando o tolo anda pelo caminho, falta-lhe bom senso e mostra a todos o tolo que é. Se a ira de quem governa se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros. Isso é maravilhoso. Grandes erros estão acontecendo na sua vida, mas a sua tranquilidade vai dissipar todos eles, porque ela vai vir a combinar, vai vir combinado com bom senso. A calma, a paciência, como resolver uma situação, como você calcular a solução desse problema, ou do que está acontecendo na sua vida, ou de uma situação específica. E ele continua. Aqui, gente, nessa parte aqui, ó, a tranquilidade dissipa grandes erros, é um grande conselho de Deus. Se tudo estiver indo contra você, não abandona o seu posto, você vai tranquilamente dissipando os grandes erros, consertando, fazendo as coisas darem certo. Há outro mal que vi debaixo do sol. O tipo de erro cometido por um governante. Os tolos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores. Eu vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço pode nele cair, e quem derruba um muro pode ser picado por uma cobra. Quem arranca pedras pode se ferir com elas, e quem racha lenha pode se expor ao perigo. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Então, às vezes, você não sabe como. Deixa eu só me arrumar aqui na cadeira aqui. Esse calor, gente. Então, às vezes, você não sabe como você vai cortar a árvore ali, a madeira. E aí o seu machado tá cego, como ele escreve aqui. A lâmina não foi afiada. Então você vai ter que golpear com mais força. Agora, o proveito da sabedoria é que ela traz o êxito. Então, o que que significa? Que se o machado está certo, ele colocou isso aqui no passado, ele fala assim, ó, não foi afiada. Mas se tivesse tirado o proveito da sabedoria, você teria êxito na primeira vez que você desse a machadada, o golpe, na superfície que você tiver. Então, a sabedoria, ela vai te dar êxito. Isso é o que a palavra está dizendo. O proveito da sabedoria que ela traz êxito. E todo o esquema desse livro é entender que há um tempo correto para falar, há um tempo correto. A gente já leu.
Então, é importante você ver que aqui, quando ele fala não foi afiada, isso aqui vem com tanta coisa por trás. É que às vezes passa despercebido, né? Por isso que é o Espírito Santo que precisa, como é que diz? Alinhar a gente com a palavra dele, falar com a gente. Porque olha isso, se tá cego e a sua lâmina não foi afiada, aí realmente você vai ter que fazer, usar mais força. Então, na sua vida, vai ter coisa que às vezes você vai achar que tem portas que você tem que arrombar para entrar. Você vai achar que. Mas Deus está dizendo que a sabedoria traz êxito. Então, como agir? Com sabedoria. Mas como eu vou saber, tá? E como é que eu vou. Deus, palavra de Deus, oração, pedir ao Espírito Santo, ler provérbios, agir com sabedoria. É tudo que vai a favor da palavra, não contra a palavra. Então, dependendo de como você age, você está sendo insensato. Dependendo de como você age, você está sendo sábio. Então, é muito importante, porque quando ele fala não foi afiado, significa não se preparou. Não, não se preparou com a sabedoria. Então, é importante. E aqui em cima, obviamente, ele fala sobre os cargos que você tem. Se você cava um poço, você pode cair nele. Se você arranca pedra, você pode se ferir com ela. Você se expõe ao que você faz. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força e o proveito da sabedoria, porém, é ela quem traz êxito. Então, tudo que ele está falando aqui, ele está dizendo que a sabedoria, porém, traz êxito. Então, pensem em como ter um relacionamento saudável com a sabedoria. Saudável, por quê, Thay? Porque muitas pessoas acham que a sabedoria vem delas própria. Muitas delas acham que elas estão servindo, que a sabedoria que está servindo elas, e não elas servindo a sabedoria, né? Então, as pessoas, elas às vezes pensam que a sabedoria é um dom que só elas têm, ou que é uma varinha mágica que faz elas serem melhor que outras, e não é esse o ponto. Não se esqueçam que a sabedoria é a sabedoria que Salomão tinha, ninguém imaginaria que ele cairia nessas armadilhas que ele caiu. Casou com 700 mulheres, fez alianças políticas por conta desses casamentos e agiu de formas tristes. Nós já lemos, não no livro especificamente de Reis, porque nós temos somente coisas boas de Salomão no livro de Reis, mas depois nós lemos sobre. Então, Crônicas fala bastante sobre isso. Então, é, cuidado, tenha um bom relacionamento com a sabedoria. Se a cobra morder antes de ser encantada, encantada é aquelas cobras que você encanta, sabe? Você toca. Você já viu nos filmes Aladdin, você já viu lá no Marrocos, sei lá, no Oriente Médio, não sei onde fica especificamente as cobras que são encantadas, mas é esse tipo de cobra. Então, se a cobra não morder antes de ser encantada, não há ganho nenhum para o encantador. Então, imagina que a cobra é algo na sua vida. Imagina que você é o encantador. Veja a ordem das coisas que Deus está querendo mostrar. Então, não adianta, às vezes, você botar o pé na porta ou você botar. Como é que fala? Botar os bois na frente dos cavalos? Uma coisa assim. Eu não sei como é que. Não sei o ditado popular, mas é uma coisa assim. Você botar o negócio na frente do outro negócio, do animal e o outro da carruagem, sei lá. Então, é mais ou menos você entender isso, porque quando ele fala se a cobra morder antes de ser encantada, não tem ganho. Então, na sua vida, ele está querendo reforçar que a sabedoria, ela precisa ser usada. O proveito da sabedoria. Você pode tirar vários proveitos da sabedoria. Mas não é errado, Thay? Não, porque a conotação de proveito não é pejorativa. O que faz é um coração ser pejorativo, é um ser humano que se corrompe à maldade. Não é você tirar proveito de uma situação, porque todo mundo vai falar assim, tirei proveito daquela situação. A pessoa tirou proveito daquela situação. Às vezes leva aquilo como se fosse algo sempre negativo. Mas por quê? Porque a maldade está instalada no ser humano. Agora imagina esse caso. Eu estava num lugar, estava sofrendo, comecei a orar, deu tudo certo e eu tirei proveito daquela bênção que Deus me deu.
Fui e fiz o que eu tinha que fazer. Fui e consegui com sucesso, meu trabalho, o meu isso, o meu aquilo. Então não é o ser humano às vezes tem essa mania de pegar uma palavra e colocar com sentido negativo, esquecendo que quem corrompe as palavras são eles mesmos. Então, tire bom proveito da sabedoria. Leia, a sabedoria vem do ler a palavra de Deus. Aonde que começa a sabedoria? No temor do Senhor, é o que está escrito na palavra. Então, para você temer a Deus, que é você reverenciar, que é você respeitar, que é você obedecer, vem de onde? Da palavra de Deus. Logo, sua fé também aumenta, porque a palavra diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, tire proveito da palavra. As palavras do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as suas palavras são mera insensatez, mas no final são loucura perversa. O tolo fala sem parar. Ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Eu tinha que ter lido isso várias vezes no meu passado, né? Quando eu ia naqueles lugares que leem cartas para saber de futuro. O trabalho do tolo. Vocês veem como Jesus fala que a verdade liberta, né? Que maravilha, porque eu era presa nisso, né? Eu achava que eu era muito supersticiosa, eu não sei como falar a palavra, desculpa, supersticiosa, sei lá. Eu acreditava muito nessas superstições, como é que diz? Eu acreditava nas sortes, acreditava em pedras, eu acreditava nas pedras que vinha, com energia X e aquela ali ia me dar, dinheiro ou aquela me e aí tudo aquilo acontecia, né. Olha como Cristo é tão a palavra é tão perfeita que ele fala a verdade liberta, e às vezes as pessoas acham que o quê? Porque ele é a verdade, né, obviamente, então óbvio que ele liberta. Mas ele é a palavra, porque João diz que no começo ele estava quem? Ele é a palavra, né. Então, o que a gente está lendo é Jesus, é a essência de Jesus, é quem é Jesus, é o que é Jesus, é Jesus, né, porque ele é a palavra de Deus. E tudo se conecta. Isso aqui se conecta com o Novo Testamento, que se conecta com o final, que se conecta com o começo, se conecta com o meio, tudo, porque homem nenhum seria capaz de escrever um livro como a palavra de Deus. Nem um homem seria capaz de escrever com perfeição a palavra de Deus. E eu não estou falando perfeição de palavras, vírgula, ponto, eu estou falando de conexão. Esses livros são todos passados, não foram criados num primeiro momento. Daniel escreveu no momento que Daniel estava passando por aquilo. E Jeremias, que estava, né, quase que não na mesma época especificamente, mas quase que, quer dizer, na mesma época mais ou menos, mas não na mesma situação especificamente, mas sim, o exílio, tudo aquilo acontecendo, escreveu da forma dele. Aí depois João escrevendo Apocalipse, a mesma coisa, são coisas diferentes, mas tudo se conecta. Em momentos diferentes a palavra foi escrita e Deus fez tudo colocado juntinho. Então, eh, voltando a esse assunto, a palavra liberta, porque é isso, porque é Jesus, né, e a verdade é ele. E olha só, porque se eu tivesse lido isso quando eu era mais nova, né, ou estudado isso, eu ia ler um negócio desse, ninguém sabe o que está por vir. Quem pode dizer a outrem o que acontecerá depois? Eu teria medo de fazer algo que vai contra Deus, né. Então eu não iria nesses lugares, mas ele me libertou. Então quando eu li a importância de ler a palavra de Deus é crucial na vida de qualquer ser humano. Vocês entendem que não tem a ver com religião? Vocês entendem que não tem a ver com qual é a igreja, o pastor que roubou dinheiro, e o líder espiritual que só fala disso, e o outro que prega não sei o quê. Tem a ver com a palavra. Então, quando você tem a palavra dentro, tatuado no meio, no âmago do seu ser, no seu coração, todo o restante vem para adicionar à sua vida. E muitas coisas vêm também para subtrair. Então, cuidado, sabedoria, bom senso, sempre. É sua responsabilidade carregar seu corpo, é sua responsabilidade as suas escolhas. Agora, quando você chama Cristo para sua vida, né?
ele vai guiando, mas as suas escolhas precisam estar alinhadas com o que vem da onde? Da palavra. Então, é engraçado, porque lendo esse capítulo, esse versículo 14, eu pensei, gente, realmente, eu achava que aquela pessoa que estava ali lendo aquelas cartas e falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu achava o máximo. Ai, que bom, então dá para eu fazer aquilo, dá para eu controlar isso, dá para eu achava o máximo. Mas se eu tivesse lido isso antes, eu teria sido liberta dessa dependência de querer, saber o futuro, ou dessa dependência de querer controlar o meu futuro, ou da né. E aí, você acaba parando com isso e confiando em quem? Em Deus. Não preciso saber do meu futuro, eu preciso saber o que eu estou fazendo hoje no meu presente, porque vai impactar o meu futuro. Mas eu confio nele para me guiar no meu presente. Então, o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho que leva à cidade. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Bem-aventurada é a terra cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças, não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Ou seja, a manutenção da casa, a manutenção da sua vida, a manutenção da sua história, a manutenção do seu relacionamento, a manutenção, ela não é feita quando se há preguiça. Tudo na vida precisa de manutenção. A sua vida inteira precisa de manutenção, todos os dias, espiritual, física, profissional. Você vai na academia, você lê a palavra, tudo precisa de manutenção. Você faz exame de saúde para ver se tá tudo bem, vai indo, né? O banquete, ele é feito para divertir. O vinho torna a vida alegre. E o dinheiro é a resposta para tudo. Você vê que tem coisas que o Espírito Santo me faz parar para falar e tem coisas que o Espírito Santo me faz continuar. Porque tem coisas que tem o ensinamento espiritual e tem coisas que é Salomão falando pelo ponto de vista dele, ok? Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo no seu leito amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e serem alados, e seres alados poderão divulgar o que você disse. O que ele está querendo dizer nesse versículo é: Deus está ouvindo tudo que você está falando. Você não pode ser filho de Deus e ao mesmo tempo você ser uma pessoa que quer se vingar de alguém. Você não pode ser Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar a vida de alguém. Como ele está falando aqui. Você amaldiçoar o rico, ou então você levar a, né? Porque tem pessoas que têm a necessidade de odiar quem tem dinheiro. São vários os motivos, porque elas não se conformam com a desigualdade do mundo, porque elas podem não ter tido oportunidade, ou porque elas não gostam que outras pessoas tenham que elas não possam ter, ou que elas não conseguiram ainda ter, ou e por aí vai. Então, o que ele está dizendo, não faça isso, não insulte o rei, não insulte o rico, não amaldiçoe as pessoas, porque Deus está ouvindo. Então, se você quer ter um caminho, com Deus, você segue o que Deus falou. Não adianta você usar de 2 tipos de comportamento quando você representa um só. Atire o seu pão sobre as águas. Aqui, eles têm um enunciado de sábios conselhos, então creiamos que tem sábios conselhos. Eu não li ainda, então vamos ver. Possível referência à generosidade ou ao comércio marítimo. Então, atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar em que cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará. Ele bate de novo na tecla da preguiça. Observar o vento. Quem observa o vento? Quem vai ficar ali olhando o vento, observar o vento? Primeiro, a gente nem vê o vento. Segundo, que é como se você estivesse vendo a sua vida passar. Então, é você estar sentado esperando que as coisas aconteçam. Porque as bênçãos, elas vêm do céu, mas elas são feitas aqui. Então, você tem a responsabilidade
de honrar, como a gente já leu aqui, que ele falou sobre, por exemplo, o trabalho, que é ele quem dá, ele é quem escolhe para as pessoas. O trabalho é um presente para aquele que com as suas próprias mãos ah, compra a sua comida, né? Paga o seu pão. Então, o que ele quer, então, o que ele quer dizer é a mesma coisa. Quem fica observando o vento não vai plantar. E quem fica olhando para as nuvens não vai colher, porque o tempo está passando. A estação de colher vai passar. E quando não se presta atenção, a vida passou. E a gente vai cometendo erros, deixando de nos eu acho que um dos maiores, assim, que eu escuto, que eu aprendi, que eu vejo, que eu testemunho, ou que eu leio sobre, ou que eu, né, vejo alguém falando sobre, é a vida financeira, normalmente. Ai, se eu tivesse salvo mais dinheiro, ou ai, se eu tivesse me organizado mais financeiramente, ah, se eu tivesse, sei lá, feito investimento, ah, se eu tivesse, sei lá, procurado minha aposentadoria, ah, se eu tivesse, não sei. Eu já ouvi isso bastante. E eu própria tenho os meus próprios pensamentos em relação a, ai, se eu tivesse. Sempre. Porque tem certo tempo na nossa vida que a gente não para pensar nessas coisas. A gente vai vivendo, e a gente quer aproveitar, e a gente quer fazer, né, as coisas acontecerem e como é que diz? Criar as memórias, e a gente quer viver a vida, e aproveitar a vida. Então tem momentos que a gente não vai realmente fazer esse tipo de coisa, mas o que Deus está dizendo é que aquele que fica observando o vento não vai plantar. E quem fica olhando para suas nuvens não, para as nuvens não vai colher. Então ele está dizendo: o tempo está passando, as coisas estão passando, a nuvem está passando, o vento está passando, e se você não plantar, você não vai colher. Então é importante pensar onde você está na sua vida, o que você está fazendo na sua vida, e você não usar desculpas. Né, eu tenho bastante. Olha, esse parece que é um versículo somente para a minha própria vida. Eu faço absolutamente assim, eu fico vendo tudo que eu não estou fazendo, tudo que eu estou fazendo, tudo eu faço autoanálise eu mesma, né, obviamente, análise. Eu fico o tempo inteiro vendo: que eu fiz de produtivo para minha própria vida hoje? Ah, ok", mas não é coisa pesada fazer isso todo dia, tipo: "Ai, nossa, que saco", eu amo fazer isso. Eu amo imaginar como Deus está me ajudando a montar um futuro, a montar um presente, a montar uma, né, por conta do presente, do que eu estiver colhendo, do que eu estiver fazendo. Eu amo entender que, olha, ontem eu fiquei com uma preguiça, eu tinha que ter sido um pouco mais produtiva na área XYZ, ou eu tinha que ter e coisas, gente, que fazem parte do dia a dia. Por exemplo, eu amo limpar a casa. Se eu não limpa eu tenho um dia específico da semana que eu gosto de fazer isso. Se eu não faço, eu fico: "Putz, eu tinha que ter feito". Mas aí o que eu estava fazendo naquele dia? Nada, vendo o vento passar, né. E tem dia também para o descanso, porque é o que a palavra diz. Então, é muito importante você tomar rédea da sua vida com a sabedoria e ver onde o seu tempo está indo, onde a sua plantação vai acontecer, onde as sementes estão sendo plantadas, qual é o resultado que você quer, porque você plantar maçã, você não vai colher abacaxi. Então, o que é que você está esperando da sua vida? O que é que você, né? É importante agora deixar, largar a mão de fazer futuro, como é que fala? Planos para o futuro no sentido de é isso o que vai acontecer. Outra coisa é você organizadamente planejar. Outra coisa é você controlar. Não se controla o futuro, mas se planeja, porque Deus fala bastante sobre organização. Então, você planejar, não é você adivinhar o futuro, não é você controlar o que vai acontecer, é você planejar sempre e viver no presente, né? Planejar, viver no futuro, porque o futuro causa ansiedade, o futuro faz isso, mas a sua responsabilidade e sabedoria, sabendo que o tempo passa, sabendo que as coisas acontecem, ela faz muito sentido quando você olha esse versículo 4. Então, se você ficar olhando para as nuvens enquanto seu tempo passa, você não vai colher. Por quê? Porque se você ficar observando o vento, você não vai plantar. Então é um efeito cascata. Você não faz hoje, não vai ter amanhã. Você não se transforma hoje na palavra de Deus,
Não espere que amanhã você vai estar saindo de uma situação ou entrando numa situação na qual você vai estar lá arrasando ou a sabedoria vai estar lá. Por quê? Porque é um processo de relacionamento. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado, aqui tem um balãozinho aqui, por quê? Porque você pode dizer, não, eu sei como é que o corpo é formado, gente. A ciência mostra, mas Deus não é burro, né? E ele tem aqui uma explicação para, não a explicação, ele tem aqui a origem do que ele escreveu, não a tradução que o homem fez. Não sabe como o espírito ou a vida entra no corpo que está se formando. Então, para os engraçados de plantão que acham, a Bíblia está mentindo aí, ó, porque eu sei como é que o corpo é formado. Vamos ler a origem da palavra. Na origem da palavra, sem ser essa tradução NVI que a gente usa, por exemplo, a palavra mesmo, lá de trás, hebraico escrita, diz: assim como você não sabe como a vida ou como o espírito entra no corpo que está sendo formado, né? Então você pode saber como até está sendo formado o corpo, mas você não sabe como entra no espírito. E isso, obviamente, é maravilhoso, porque é verdade. E ele tá falando no corpo da mulher, desculpa que eu não finalizei. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o espírito é formado, entra no corpo no ventre de uma mulher. Tampouco, peraí. Tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é mas só essa versículo, só essa parte aqui já pode ter sido o livro de Jó inteirinho, ou o livro esse mesmo, porque você não pode compreender o que Deus faz. E não vai mesmo. Você pode até achar que ele fez isso por conta disso, com certeza. Pode nem ser. Você não sabe. Plante de manhã a sua semente. E à tarde, não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então ele está dizendo: não faça, não planta uma sementinha e vá dormir, não, descansar, não. Continue indo atrás, continue trabalhando, continue buscando por aquilo que Deus quer que você encontre, continue trazendo Ele para a sua vida, continue por quê? Porque ele tá falando, não adianta você colocar de manhãzinha lá sua semente, opa, fiz minha parte, vou pra casa. E braços cruzados. Ele tá falando, se você fizer isso, você vai estar sendo tolo, porque você não sabe qual semente que você plantou vai crescer. Você não sabe se as duas vão ser boas, você não sabe qual que é. Então, é você estar. Aqui vem o planejamento. Aqui vem onde não. Eu vou de manhã plantar essas duas, mas à tarde eu vou fazer isso, se Deus te der vida, né? Porque a gente não pode simplesmente falar, eu vou fazer isso, e aí Deus tá olhando, tipo, não, não vai não. A gente não sabe, porque tá escrito aqui em cima, você não compreende o que Deus faz. Então é você entender com humildade, obviamente, que você chega para ele, nessa situação especificamente, né? E não fica de braços cruzados. Você planta a sua semente de manhã e fala: ai, Senhor, me abençoe com essa outra ideia. E ai, Senhor, me abençoe. Ser produtivo é muito bom na vida, a não ser quando você vira tóxico para você mesmo, né? Achando que você não pode dormir, que você tem que ser produtivo, achando. Isso não. Porque Deus fala também do descanso. E também fala que Ele dá todas as coisas. Então, é um caminho harmonioso para você plantar as suas sementes e você colher as suas sementes. Não é doloroso, tá? Desculpa, peraí. A luz é agradável. Isso aqui é conselho para os jovens. E você pode ter jovens como idade, jovens de coração, jovens mentalmente, tá? A luz é agradável. Jovem é só de ser mais novo. Então, você pode ser uma pessoa que não amadureceu tanto na vida ainda. Você pode ter 60 anos de idade e agir como 30, 20. Então, você é jovem. Isso aqui serve para todas as pessoas que não têm a experiência ou a maturidade que algumas outras pessoas vão ter. Então, a luz é agradável e faz bem aos olhos ver o sol. Mesmo que um homem viva muitos anos, ele deve desfrutar de todos eles. Lembre-se, porém, dos dias de trevas,
pois serão muitos. Tudo o que virá é inútil. Isso aqui é porque jovem fala assim, eu só vivo uma vez, né? Não tem aquele, tem um ditado que fala YOLO, you only live once, você só vive uma vez. E aí tem as pessoas que falam, só vive uma vez, vai, menina, faz. Ah, só vive uma vez, cara, vai lá, vai, né? O que quer que seja. Então ele tá dizendo aqui que, veja bem, é, tudo que virá é inútil, não fica achando que só vem uma vez, né? Porque tem gente que, normalmente os jovens, que acha que só se tem uma vida, e só se tem uma vida, ou se só tem essa, por que que eu vou perder tempo? Eu vou fazer outras coisas. Não. Você esteja conectado com a palavra de Deus pela essência, não pelo tempo que você vai viver, porque você não sabe quantos anos você vai viver. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo que agradar o seu. Não vou nem falar, isso aqui, obviamente, como é que diz? Isso aqui é Salomão falando. Porque por conta dos caminhos do coração dele, ele casou com 700 mulheres. Ele era jovem. Por conta de tudo que ele quis, porque agradou os olhos dele, era olhar para uma, era olhar para outra, era pegar e fazer as politicagens dele, ele fez. Mas ele é sábio em dizer aqui: saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Porque Deus, obviamente, não ia deixar Salomão escrever uma coisa que as pessoas, porque elas são assim, elas jogariam toda a Bíblia fora para pegar só o versículo 9 e dizer que eu posso fazer. A Bíblia está falando que pode? Porque existe pessoas que fazem isso. Existem. Então, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz. Seja feliz o seu coração no dia de juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo que agradar os seus olhos. Igualzinho Adão e Eva fez, igualzinho Davi fez, igualzinho ele fez, igualzinho. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Aí o jovem pensa: opa, então não é bem assim. Então, como é que você pode, Thay? Como é que se pode viver alegre na mocidade, ter um coração jovem, seguir os caminhos do coração e o que agradar aos meus olhos? Não pode, porque Paulo diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então você vai de acordo com a palavra. O que você não pode fazer como jovem é ir contra a palavra. Todo o restante você pode. Se é como jovem que você está vivendo nesse momento, seja novamente fisicamente, espiritualmente, né, mentalmente, se alinhe com ele, seja feliz com ele. Tem coisa melhor na vida do que você ser feliz, você ter os seus olhos agradados, por tudo que Deus te dá. Olha que maravilha você olhar no espelho e você se amar da forma que Deus te ama. Não é você se adorando a ponto de ir no ego e a ponto de ir na vaidade, que é um pecado capital. Então, o que você faz? Você olha no espelho e você fala: eu amo essa pessoa que Deus está construindo, que é você mesmo. Então, o que que significa? Como que eu posso traduzir isso aqui, tá? Para que as pessoas não se percam. É entender que do 9 ao 10, Deus está integrado. Porque fala, veja, Deus vai trazer o julgamento porque ele está vendo tudo isso, tá? Ele está vendo você se alegrar, ele está vendo você fazer só o que seu coração fala, ele está vendo você seguir o seu coração, ele está vendo você agradar os seus olhos. Então, como eu posso fazer isso aqui, Thay, sem passar pelo julgamento de Deus? Fazendo as coisas dele, com ele. E isso significa que você pode ser muito feliz na sua mocidade. Você pode seguir o seu coração muito bem se você seguir a palavra. A palavra diz para você guardar ele das coisas do mundo que corrompem ele. Então você guarda ele e, obviamente, ele vai ser um ótimo GPS, porque a palavra diz que todas as respostas da vida vêm dele. Então, se é ali que Deus está te guiando, esse versículo 9 é maravilhoso. Ande mesmo pelos caminhos do seu coração, mas quando ele está guardado em Cristo, não quando ele está servindo o mundo. Tudo que agradar aos meus olhos, em Cristo. Ajudar as pessoas é agradar os seus olhos. Ver alguém sofrendo e você estender a sua mão como se fosse Cristo, agrada os seus olhos. Você olhar as bênçãos financeiras que Deus dá na sua vida, porque Ele te abençoa,
é agradável aos seus olhos. Então, a forma com que você traduz o versículo 9 inteiro faz toda a diferença. Afaste o coração do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E é verdade, juventude passa, o vigor também passa, já já a gente não tem energia para fazer as coisas, a gente já fica, meu vigor já passou. Então, afasta a ira do seu coração, porque isso vai afetar a sua juventude e vai afetar o seu vigor. Aqui está dizendo, se você afasta a ira do seu coração, você remove o sofrimento do seu corpo, que é você ficar mais velho e perder o seu vigor, né? Ficar mais velho no sentido de você envelhecer pesadamente, no sentido de não ter vigor e acabar a graça de fazer as coisas, de você de fato aproveitar a sua vida como Deus fala que você precisa aproveitar com Ele. Então a ira, ela traz sofrimento ao corpo. Muitas pessoas, por exemplo, sabem que o corpo somatiza. Muitas pessoas, por conta de situações externas, elas têm doenças. O corpo somatiza. E a pessoa, obviamente, entende isso. Então, a ira, ela traz sofrimento ao seu corpo. Ela envelhece, ela mata suas células. Não faça isso. Lembre-se do seu criador. Isso aqui é o final do livro e acho que fecha com chave de ouro. Acho não, obviamente eu não li, mas tenho certeza que passa com chave de ouro, porque eu não lembro de Eclesiastes 12, mas vamos ler juntos. Então, finalizando, lembre-se do seu criador nos dias da sua juventude. Ó que maravilha, porque aqui ele está falando: aproveite toda a sua juventude, jovem. E aqui ele está falando, lembrando dele, tá? Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Perdeu a vontade de viver. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, tempo passando no caso, porque quanto mais velho a gente fica, mais encurvado a gente vai ficando, né? Quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pela janela se escurecerem. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Ou seja, você já não consegue mais ouvir direito, está ficando velho. Então, o que ele está falando é: lembra do seu Criador nas juventudes, porque se você for lembrar de Deus somente quando você for mais velho, aí isso aqui acontece, você não tem mais satisfação. Aí as coisas perdem gosto pra você de viver. As coisas perdem a graça de viver. Que é o que acontece sem Deus. As coisas vão perdendo a graça. É muito legal fazer isso. É muito legal ser viciado naquilo. É muito legal ser viciada naquilo. É muito legal, não sei o quê. Aí a vida vai passando e as coisas vão perdendo gosto. E a satisfação nos seus dias, nos seus anos, como está escrito aqui, vão passar. E aí, antes que tudo aconteça, escureça o sol e a luz, as estrelas, por quê? Você vai enxergando menos. Quando for encurvando, porque vai ficando mais velho. Você ouviu o barulho das aves despertar, mas o som de todas as canções já tá fraco. Quando você começar a ter medo de altura, dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso pra você, que você tá tão velho já, idoso no caso, desculpa, você já tá tão mais idoso, você não tem mais, um gafanhoto já é pesado pra você. E o desejo já é de não despertar mais, tipo, ai, tá bom, já foi tudo, já. Ai, tomara que amanhã não desperte. Coisas assim. E, gente, acontece mesmo. Acontece mesmo. Porque tem um idoso que eu falei com essa pessoa, né? E eu falei, que maravilha, né? O senhor tá bem mais velho. Isso já tem muito tempo. E ele já era mais velho naquela época. Aí ele falou, mas agora não tem mais o que fazer, né? É só esperar a morte chegar mesmo. Aí ele escrevia coisas, ele tá vivo ainda, mas ele escrevia coisas sobre a morte, cantava sobre a morte. Eu ficava, será que ele quer morrer? Eu ficava pensando, né? Aí lendo isso aqui agora que me veio na cabeça, ele me veio na cabeça que, nossa, isso deve acontecer, né?
Deve pensar assim: "Ai, ai, tudo bem, é um dia após o outro, não posso tirar minha vida mesmo, então eu vou ficar aqui acordando, ai, mas nossa, tomara que amanhã". E teve uma vez que ele falou uma coisa dessa, foi horrível, porque a gente, né, gosta das pessoas, ama as pessoas, obviamente. Mas ter Deus na vida faz toda a diferença, muda o sentido das coisas. E o que ele está dizendo é: Pensa em mim quando você está jovem, e me carregue quando essas coisas começarem a acontecer com você". Você tem medo de altura, porque ele tem, essa pessoa tem medo de altura, detesta ficar num lugar alto. Medo de altura, as coisas começarem a ficar pesadas. Então, o que Deus está dizendo aqui não é uma maldição a pessoa ser velha, não é uma maldição a pessoa ter mais idade, não é uma maldição. Não, não é isso. É que ele está dizendo: me conheça ou fique comigo, ou me carregue na sua vida antes de começar essas coisas acontecerem aqui. Porque é melhor viver uma vida com ele, é por isso. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, ou a roda se quebre junto ao poço, o tempo passando, as coisas ficando velhas, mais frágeis, quebrando. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Que grande inutilidade, diz o mestre. E eu gosto porque esse mestre aqui tá com M maiúsculo, né? Tudo é inútil. Além de ser sábio, o mestre também transmitiu conhecimento ao povo. Ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios que a gente vai ler. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu, desculpa, era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Então, o que ele está dizendo aqui é porque tem pessoas que não escutam conselhos, e tem pessoas que não sabem quem é sábio e quem não é sábio. Tem pessoas que se acham sábias no sentido humilde da palavra, tem pessoas que se acham sábias no sentido de, eu sou mais velho, então eu sou sábio, sem entender a palavra de Deus. Porém, o que ele está dizendo aqui é que se você for sábio, as suas palavras forem ditas e as suas palavras forem bem fixadas, mas porque tudo isso vem de um único pastor, você está bem. Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. De tudo o que se ouviu, olha só, essa é a melhor parte do livro, tá? Essa é agora que eu vou entrar. Eu vou até subir aqui para a página para vocês focarem. A gente finalizou aqui agora. Mas é a melhor parte do livro é agora. Então, tudo que a gente leu, eu tô amando, porque veja, olha que bênção que Deus fala. Peraí, peraí. Essa é a conclusão, tá? Mas ó, isso aqui foi uma bênção. Essa conclusão aqui é uma maravilha. Toma cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras, dos provérbios escritos, do que Deus deixa. Então, é o que a gente sempre fala aqui. Você pode ter líderes te guiando, você pode ter pastores te guiando, você pode ter pessoas te ajudando, você pode ter eu lendo a palavra de Deus, mas nada é igual à palavra só e você. Então, sempre busque isso. Não é pregação que só vai te dar esperança. Esperança do quê especificamente? Só da vida espiritual, só da vida material? A sua esperança tem que estar em Cristo. Não fique assistindo coisas que não vão na palavra, ou que só pega um versículo da Bíblia e começa a falar e fazer todo um speech, todo um coach, uma sessão de coach naquela palavra ali, naquele versículo. Preste atenção como você está sendo ensinado, como você está sendo transformado. Porque se for só para você conseguir coisas boas de Deus, se for um relacionamento transicional somente, de transições, você só entrega algo, ele te dá, né? Transações, eu acho, eu não sei. Mas se for só um relacionamento assim, estão ensinando errado. Então,
Se você conhece a palavra, você pode ter o seu espírito levantado com fé, com música, com oração, com coisas boas e ouvir só coisas boas também, nada contra, mas esteja conectado na palavra sempre, porque ela transforma, ela não só te dá esperança, ela transforma quem você é. Então, tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Porque não há limite para a produção de livros. Autoajuda, livro disso, livro daquilo, livro de não sei o quê, livro de blá blá blá, e a vida, a vida, o caminho, a verdade, tudo que está na palavra de Deus passando. De tudo o que se ouviu, isso aqui é pra gente agora nesse momento. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E aqui tem, ou é o dever de todo homem. Então, temer a Deus e obedecer aos mandamentos dele é essencial e dever de todo o homem. Aí você fala: "Ah, mas aquela pessoa acredita em outra coisa", ou então: "Ah, mas e as pessoas que não são salvas? E quem não acredita em Deus?" Todo o homem. O livro está aí, a palavra está aí. Mas se não vier da pessoa para abri-la, ou querer recebê-la, ou querer crer nele, não vai ter transformação e mudança nenhuma. Como a gente já falou aqui várias vezes, o livro só é sagrado para aquele que quer ver quem é santo. Senão é só a Bíblia mesmo, um acumulado de livros juntos, colocado colado numa capa e é tudo isso. Então de tudo que Salomão reclamou, falou: "Eu vi injusto da terra, debaixo do sol, e outra injustiça", o que ele diz é: a conclusão é: tema a Deus e aos seus mandamentos, porque é essencial para todo homem. Porque Deus vai trazer o julgamento do que foi feito, seja bom, seja mal. Então nós estamos todo dia sendo convidados a nos transformar em tudo que Deus faz para nós, em nós. Seja bom, seja mal. Se você tem, você teve, né? Porque Cristo tira isso de nós. Se você teve a sua conversão inteiramente em Cristo, tudo aquilo que te fazia mal, né? Ou tudo aquilo que te fazia ter atitudes más, Deus conserta, Deus limpa. E se você percebeu que tem algo que você faz, algum comportamento que você tem, alguma coisa porque vem lá da sua infância, ou porque você, né, ninguém nasce assim, que a gente tem essa mania de dizer: "Ah, fulano nasceu assim, vai ser assim". Ninguém nasce assim. As circunstâncias da vida vão, como é que diz? Elas vão moldando a gente, lá de trás. Não adianta dizer: "Sou assim", ou então: "Ai, pessoa mais velha não muda", ou tudo é do querer. Eu já vi muitas pessoas muito mais velhas se convertendo e mudando completamente. Então, isso tem a ver com querer. Esses ditados populares que foram inventados para fazer virar desculpa na vida de um ser humano, não cola com Deus. Não tem idade para se converter a Cristo. Não é religião não, a Cristo. Não tem idade para se transformar, para mudar aquilo que você acha que é ruim, que você acha não, que Deus fala que é ruim, que você tenha noção, porque você pode também analisar a sua vida. Você pode fazer essa autoanálise sua. Você pode dizer: "Bom, realmente eu sou um pouco assim, eu sou um pouco assado", e você se transformar em Cristo, porque tudo vai ser julgado. Então não quando você estiver no céu com Deus, quando a gente estiver sendo julgado por tudo que nós fizemos, seja bom, seja mal, você não vai poder dizer para ele: "Ah, Deus, mas eu era assim, pai. E aí, fazer o quê? Eu nasci assim e fiquei assim". Essa desculpa você usa com o ser humano, mas para Deus não, ele vai dizer: "Eu te dei um livro, eu te dei a Bíblia Sagrada, eu te dei as minhas palavras para você se transformar em mim, para você refletir o que eu sou".
para você largar para trás, para você abandonar, como eu disse na palavra que você leu, que você deixasse para trás. Então, gente, viva para Ele. Temer a Deus é reverência em tudo que você faz, porque vai chegar o dia em que nós vamos estar em frente a Ele e Ele vai dizer: por que que você fez isso? Por que que você fez aquilo? Ah, porque eu era assim mesmo, nasci assim. E vai dizer: não, você não nasceu assim. Eu não te fiz assim. Você foi moldado pelas coisas na sua infância, na sua vida, na sua adolescência, né, na sua vida adulta. Você foi moldado, mas eu deixei para você ler o quanto você poderia ser feliz deixando isso para trás, ou você aprendendo, você se transformando de verdade. Você não nasceu assim, eu não te fiz assim. Eu te fiz puro, com nada, zero. Então, ele é a resposta para todos. Todas as pessoas no mundo, todos os traumas do mundo, todas as circunstâncias infelizes no mundo, todo o abandono no mundo, toda a tristeza, ele é a resposta para toda a transformação. Não use como desculpa aquilo que ele não te deu. Ele não te deu raiva, ou ódio, ou ciúme, ou confusão, ou problemas. Não. Ele não te deu a vontade de fofocar, ele não te deu a vontade de fazer o mal, ele não te deu a vontade de brigar, ele não te deu. Então, que a gente se transforme, todos nós, nele. Porque vai chegar o dia que ele vai perguntar: por que que você fez isso com aquela pessoa? E você não vai poder usar para Deus a desculpa de que, porque, né? E acredite, ele vai na nossa vida inteira, dia por dia. Inclusive, esse dia, janeiro de 2025, 28, ele vai abrir o livro lá e vai dizer: o que você estava fazendo? Deixa eu ver, tá? E o que que você fez? Por que que você falou isso? Por que que você fez aquilo? Ele vai julgar todos nós. A diferença é que a condenação que leva a gente ao inferno, graças ao sangue misericordioso de Cristo, a gente não vai passar por ela, mas a gente vai ser julgado por tudo que a gente fez, ok? E faz, né? Porque a gente vai ter muitos anos de vida ainda, se Deus quiser. Amém. Então é isso, finalizamos aqui. Espero, como eu falei para vocês, é um dos meus livros favoritos, né? Eu vi aqui a mensagem, muito obrigada, mãe. Ela falou: a carroça à frente dos bois. Faz bastante sentido. Realmente. Então, a carroça na frente dos bois, gente. É, como eu falei para vocês, é um dos meus favoritos, porque é onde a transformação pessoal, né? Ela, ela faz um convite pra gente. E eu falei que esse livro é maravilhoso e também falei que a minha parte favorita era o final. Acho que foi no dia 1 que eu falei isso. Essa parte para mim é a melhor de todas. Então, é isso. A Grazi falou aqui: amei este livro, acho que virou um dos meus favoritos. Tem muita mensagem atual para nós. Ai, tô muito arrepiada, Grazi. Amei que você falou isso. Arrepiada mesmo. Amém, Espírito Santo. Amém. Amém, Deus, Senhor. Obrigada. Ele é um livro maravilhoso, muito feliz que nós lemos ele. Vocês lembram que eu falei que eu não li esse livro, né, ao vivo assim? Eu sempre fazia posts, eu sempre falava, gente, esse aqui, ou esporadicamente, mas Deus falou. Leia Eclesiastes. É a primeira vez que em anos que eu leio a palavra de Deus para várias pessoas, para vários momentos, várias situações, várias vezes eu sozinha, não importa, de capa a capa. Primeira vez que ele falou: "Não, você vai ler o livro Eclesiastes". E eu pedi, né, uns 2 dias, porque eu não consegui ter resposta, não consegui entender o porquê, fiquei: "Não é possível que ele quer que eu leia Eclesiastes". E é um livro bárbaro, então essa mensagem é muito boa, Grazi, porque, como sempre, ele sabe tudo que é melhor, né, e ele sabia que a gente precisava. A gente precisava ouvir, a gente precisava aprender, a gente precisava ler sobre esse livro, dessa maneira que ele escolheu ser. Amém. Foi mesmo, foi a melhor coisa ter lido, com certeza. Amém. Glória a ele, né, por ter feito a gente ler esse livro. Com certeza. Ele sabe de tudo, tudo perfeito que ele faz mesmo. Porque eu não iria, mas ele é quem manda, que essas lives, né, é pra ele, é dele. Então, é isso. Muito feliz que vocês gostaram. É, então, a gente volta amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, e aí a gente passa para
é, Isaías, porque eu realmente não senti no meu coração de ler Cântico dos Cânticos, não. E realmente não preciso nem de um dia para pensar, porque não me veio no coração, ele não me deu indicação alguma, não senti nada para que a gente pudesse ler Cântico dos Cânticos. Mas é um livro lindo, fala bastante de amor, assim, também é um livro. Se desse para abrir um aqui, eu poderia falar. É um livro que Salomão também escreveu, né? E ele fala bastante sobre o relacionamento, assim. Isso aqui é realmente relacionamento, tá? Ele escreveu para especificamente uma das esposas, né? Uma pessoa que ele amou muito. É, e é tipo como se fosse uma carta, assim, de um para o outro, né? Na verdade, umas respostas de um para o outro. Então, ele manda para a amada a mensagem, a amada responde. Então, é um livro muito peculiar, assim, se vocês quiserem ver. E é até esquisito, porque você lê, assim, a palavra de Deus falando, ai, se ele me cobrisse com os beijos da sua boca, você fala, opa, a Bíblia falando isso. É muito bonito. É como a Grazi escreveu aqui e como o Denis deve estar pensando nesse momento ou falando agora. Especificamente o Denis falando. Obrigada, Denis. É muito poético, exatamente. Eu sei que ele falou, Grazi, por isso que eu toquei no nome dele. Eu imaginei ele falando, é muito poético. E é bem isso. É um livro muito poético, é muito bonito. Então, se você quiser ler sozinho ou sozinha, né, pode super. Ele é bem curtinho também. Eu acho que são, deixa eu ver, 8 capítulos, se você quiser. É a história de duas pessoas, né, o amado e a amada, no caso de Salomão. São cânticos que ele fala bastante sobre o amor, assim. É bem poético, como o Denis falou. E você vê, eu sou uma flor, né? E a minha mãe tá falando, eu me assustei muito quando eu li, porque realmente são coisas que a gente fala, gente, mas isso aqui dá até vergonha, né? De fazer, beijar na boca, essas coisas da palavra, a palavra é tão pura. E eu amo que a gente tenha mesmo esse sentido de pureza, porque eu acho que isso nos livra, né, de tantas, como é que eu posso dizer, de tantas coisas imorais, né, na vida. Então, eu gosto, eu fico muito feliz quando o Espírito Santo nos mostra. E essa vergonha, né, de a gente ler coisas assim, vem misturada com a pureza que Deus tem em nós, através do Espírito Santo, né, através de quem Ele é, porque Adão e Eva, eles também tiveram esse espanto quando eles viram que eles estavam nus, né, eles se esconderam. E aí Deus maravilhoso fez roupa de pele dos animais para eles, porque Deus ele é um pai mesmo, né? Não tenho o que falar. Então, é isso. Mas como é que diz? É um livro poético, bonito, mas que tem, né, algumas coisas explícitas que você fala, gente, mas veja sempre isso com os olhos poéticos, com os olhos, né, bonitos, porque Deus permitiu que estivesse na Bíblia ali. Não é jamais para que a gente leia isso com a mente suja que o ser humano tem, de forma alguma, tá? São palavras em poesia vindo de Salomão e o que ele sentiu e que a amada também sentiu. Muitas pessoas falam, inclusive, que aqui seria o relacionamento, por exemplo, de Israel com Deus, né? A igreja, e especificamente, que é um relacionamento de amor, um relacionamento, mas muitas outras não gostam dessa leitura. Então, fica a critério de vocês. E Deus não pôs no meu coração para que eu lesse. Então a gente vai ler Isaías depois. A gente vai começar. Isaías, obviamente, é um dos maiores livros da palavra de Deus. Existem estudos e estudos e muitos estudos em Isaías, né? Muito utilizado hoje em dia pelos judeus também. Todas as outras religiões também falam e acreditam em Isaías bastante. Seja todas as outras religiões que você imaginar. As três principais, né? Catolicismo, cristianismo, e o islamismo também. Eles obviamente reconhecem Isaías, e é um grande profeta, né? Então a gente tem aqui bastante versículo e a gente começa, se Deus quiser, tá bom? Amanhã, e é isso. Então fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Gente, bom descanso para vocês.